Essa é a mesa sobre formação, acompanhamento terapêutico. A gente vai ter primeiro a fala dos palestrantes e depois um tempo final para debate. Quero agradecer a presença de todos, dos palestrantes também. E quem vai começar falando é a Chu Cavalcante. A Chu é professora, formadora de acompanhantes terapêuticos e é membro da ONG Atua, que trabalha com acompanhamento terapêutico em instituições ligadas ao SUS. Então, passo a palavra para a Chu. Boa tarde. Eu vou ler, para não me perder, andar rapidinho, vocês poderem falar coisas para a gente. Então, eu queria agradecer a organização do Congresso pelo convite e, ao mesmo tempo, parabenizá-los pela oportunidade de juntar a produção de diferentes grupos de trabalhadores em saúde mental. Tomara que a gente tenha um bom encontro, que a gente possa ouvir alguma novidade, que a gente saia daqui frutificando ideias. Né? O Congresso de AT costuma ser diferente de outros encontros, por reunir um maior número de jovens profissionais, gente bonita e cuja vivacidade não passa desapercebida. Mas antes que vocês me acusem de sedução, devo esclarecer que é exatamente pela juventude que começo a falar sobre o tema desta mesa, formação no acompanhamento terapêutico. Há 15 anos atrás, um grupo de 3 amigos, todos então ATs, com formação psicanalítica, estrearam um curso de introdução ao acompanhamento terapêutico com 10 aulas, propondo uma visão panorâmica da intervenção. Ao final do semestre, os alunos se despediam e outro curso sucedia-se, até que uma turma resolveu perguntar onde poderiam experimentar-se como ATs. Os 3 amigos entreolharam-se e nascia desta pergunta um estágio de AT em equipamento fechado, hospital psiquiátrico, somente para pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, agora, a gente tinha um braço que era o curso e também tinha que cuidar de grupos de estagiários espalhados em alguns hospitais psiquiátricos de São Paulo. A cada semestre, havia um punhado de jovens para o curso e começamos a querer saber mais sobre o que garantia a nós trabalho. Por que nos procuravam? De que procura se tratava? Como é que esses meninos, ainda na graduação, queriam saber sobre a loucura, sobre psicose? Que demanda louca era essa? O que os encantava e que fascínio romântico era isso? Enfim, por que o desejo de aproximação cotidiana com a loucura? Mas que esquisito, né? Se está dando certo, por que pensar na motivação de alguém querer estudar tal ou qual tema? Gente muito esquisita, né, psicanalista? A psicanálise utiliza modos de pensar muito distantes do senso comum. O que faz a psicanálise? Ela interpreta a repressão e reinverte a pulsão. O que conhecemos como movimento disruptivo. Uma vez, a Maud Manoni disse a seguinte frase: se não fossem os jovens estagiários, nós ficaríamos congelados, nós profissionais mais velhos. Né? Aí eu pensei assim, a loucura deve fazer os jovens pensarem na existência de uma saída. É mais digestivo, palatável, se aliar à loucura do que à autoridade, considerando a dificuldade geracional, por exemplo. Nos choques geracionais, os embates têm lugar devido à necessidade dos jovens de reformular e reinventar o mundo. A rebeldia, também denominada cultura maldita,
ou cultura dos rebeldes, foi e continuará sendo a matéria-prima de grandes transformações, de muitas primaveras de praia, de muitas quedas de muros, bastidas, travestidas, embrulhadas no celofane opaco da globalização. A reflexão possível aqui é que o chamamento e a curiosidade pelo tema da psicose combina muito bem com a necessidade de fazer movimentos. O AT sendo o próprio instrumento capaz de movimentar a doença. Escutando alguém mais de pertinho, numa rotina imposta, mais pela imitação de um set do que pela anuência ou desejo do paciente. São os ATs que, cheios de sonhos, portanto desejosos, injetam nos pacientes a ideia de que algo é possível, que estão interessados em ouvir as histórias apagadas pelas lacunas, as palavras sussurradas, quase balbucios, números e gestos coisificados, até então, que vão ganhando alguma significação na montagem de um gigantesco quebra-cabeça sem muitas peças à disposição e sem desenho na capa da caixa. Geralmente, os quebra-cabeças vêm com um desenho na capa, né? Para a gente copiar. Lindo, né? O AT vai fazer um traço, um rabisco, que deve virar, transformar-se em algo. Do nada a algo. Um desafio de porte. O setting é um conceito limite em psicanálise, assim como a pulsão e tantos outros conceitos. A pulsão aponta o limite entre o psíquico e o corporal. Todo o problema da pulsão é que se trata de uma excitação que se põe em movimento e transpõe no espaço. Mas examinando o setting, nós o utilizamos para poder transgredir, ou eu prefiro dizer, atravessar. Se vocês me permitem, a ideia aqui é a seguinte: se eu e o Ariel formos desafinados, cantamos um samba, podemos atravessar o samba. Mesmo assim, vocês vão saber que a gente é desafinado, mas vocês sabem o nome do samba que a gente está cantando. Né? Quer dizer, tem ainda uma possibilidade de identificar qual é o samba. Então, o setting, lá no acompanhamento terapêutico, me parece imitação de um setting, porque o paciente não anui, ele não concorda. É você que, né, de uma certa maneira, os profissionais dos equipamentos ou os ATs, que vão então fazendo esta injeção, né, de tratamento, de ânimo, de vida, né, de resgate. A gente atravessa o setting porque é difícil mantê-lo. Por isso que ele é um conceito limite. Ele contém restrições para o par da ação. Também no consultório é difícil manter setting. Tanto o paciente como o AT encontram-se amalgamados numa combinação que lhes garanta o mínimo necessário à realização de uma experiência. O setting, pelo menos para mim, não sei para meus colegas, é considerado a lei que facilita. Outro dia, um AT comunicava no grupo de supervisão, numa indispensável felicidade, que o paciente que ela acompanha havia comparecido ao CAPS
após algumas semanas de ausência. Quer dizer, somente um AT fica feliz, né? Estava lembrando de Eduardo, acabei de me despedir de Eduardo. Eduardo falou que a gente é feliz, né? Só um AT fica feliz, né? Depois de tanta frustração, ele sorri, né? Como se fosse encontrar velho amigo há muito tempo. Nós ATs trabalhamos com pessoas que pagaram o preço pelo encontro com uma verdade que se apresentou sem qualquer mediação e que causou uma desorganização no interior do aparelho psíquico. De tal modo que a relação entre o ego e o objeto ficaram prejudicadas, expressando-se pela dupla angústia. Eu acho que o AT necessariamente tem um encontro marcado, além de com o paciente, com duas angústias: a angústia de separação e a angústia de inclusão. Por angústia de separação, toda a psicanálise entende, faz pensar, né? Faz a gente pensar em todos os problemas acarretados pelos lutos. Por um luto interminável ou por um luto não vivido. E por angústia de intrusão, nós podemos pensar que na obra dos psicanalistas contemporâneos, Bion, Lineker, os impingements, tradução de impingement, uma espécie de conjunto de influências, de marcas, dessas marcas que nos são próprias desde o nascimento, da historicidade antes de nascer, da história, né? A gente tem nome antes de nascer, né? Alguns de nós, mas muitos de nós têm uma história do nome, da escolha do nome. É isso, né? Essa angústia de inclusão é mais ou menos por aí. Se conseguirmos localizar os acontecimentos, as ocorrências e o vivido pelos nossos pacientes em torno dessa dupla angústia, estamos falando de limites existentes entre o ego e o objeto. Seja quando o objeto parece inacessível, fora do alcance do investimento, seja ao contrário, quando temos o objeto perseguindo o ego. Trata-se, pois, de casos limites. E bem sabemos que não basta que o objeto esteja presente para que não haja angústia de separação. Ao contrário, a angústia de separação atinge seu ápice exatamente quando o objeto está presente. Do mesmo modo que a angústia de intrusão não se manifesta de modo predominante quando o objeto está presente, mas precisamente quando o objeto está ausente. Tenho algumas lembranças de falas onde o AT se vê às voltas com uma maternagem que, mesmo falida, ocupa enorme espaço. Fulano relata com algum sofrimento que tudo o que aprendeu na vida, aprendeu fora de casa, na rua, com outros que não os seus, com os estrangeiros. O relato, confissão, encerra uma verdade que dói para quem fala e convoca o receptor a uma operação. A palavra se apresenta como ponto de ligação, levando em conta transferências subentendidas em toda e qualquer relação humana. A novidade aqui é trabalhar na transferência e as transferências. O AT tem a transferência como instrumento de navegação. Os modelos de tratamento da loucura, inspirados pela psiquiatria clássica, saber médico, foram sofrendo desgastes, frustraram seus praticantes pela ineficiência de suas ações e passaram a exigir reformulações. O acompanhamento terapêutico é
o herdeiro do movimento antipsiquiátrico inglês, da psiquiatria democrática italiana e da psicoterapia institucional. Tem tripla filiação, né? O ateu. Não vou adentrar no histórico dessas mudanças, mas devo lembrar que tamanho descontentamento desemboca no relacional como fator terapêutico importante. Apoiados na transformação freudiana, que converteu o olhar em fala, portanto, Freud foi o primeiro a topar o jogo de eu reservo o meu saber para não saber e saber junto com o outro, quer dizer, sou parceiro. Freud acho que foi o primeiro cara que fez uma parceria no consultório, né? Fala aí que eu discuto e vamos ver o que a gente faz. Né? Acompanhar alguém traduz-se na possibilidade da presença de dois no encontro. E, se quiserem, no encontro de afetos. E aqui gostaria de chamar a atenção e contar para vocês que esses 3 amigos lá no comecinho do texto que eu contei para vocês, que fizeram esse curso, aposta e continua apostando na formação misturada. E a mistura é de experiências e percursos, e não de escolas e técnicas. Não fazemos exigências prévias na seleção de estagiários. Não mexemos em análises em andamento. Não convidamos ninguém a abandonar suas convicções e tornar-se psicanalista. Tanto a idade como o percurso podem apresentar interesse no que tange à concepção de objetivos e aos propósitos da tarefa a ser executada. Tocar um instrumento, falar uma língua, cantar, dançar, esculpir, pintar, são riquezas frutos da transformação humana que podem ajudar, talvez. Trabalhando com formação há 15 anos, a experiência tem nos mostrado que o saber fazer não se aplica, porque se trata muito mais de um poder estar. Aliás, o saber psicanalítico é um saber que não se sabe. Levando Freud ao pé da letra, o analista ocupa o lugar de quem pode vir a saber, mas não sabe antes do sujeito. Sabe a partir do sujeito que fala. Do inconsciente que escorrega através do discurso, via linguagem, e guarda certa distância do sujeito que se apresenta. É claro que apontamos a todo e qualquer estagiário a necessidade de abrigo, de análise ou de trabalho terapêutico, mas não nos posicionamos a favor da obrigatoriedade de tal ou qual modelo. Avisamos a nossa orientação, teoria psicanalítica, portanto, somos dos que gostam de procurar agulha exatamente onde ela foi perdida. Isso é uma piada de um colega meu, o professor Franklin da PUC, e a piada é o seguinte. Ele conta isso há anos, eu acho interessantíssimo. Só um epistemólogo poderia ter esse cuidado, né, de fazer uma piada inteligente. A primeira é a seguinte: uma pessoa perde uma agulha e começa a procurar e não acha, então sai para o claro. Né? E alguém passa e fala assim: o que você está procurando? Eu falo assim: uma agulha. Mas onde você perdeu? Não, perdi lá dentro, mas lá dentro está escuro, então resolvi vir aqui no quarto. Nós somos desses modelitos que gostam das grutas. Né? Eu procurar agulha onde perdeu. Perdeu lá atrás, vai lá atrás. A intenção era nomear a ousadia aliada ao querer saber, somada à sensibilidade. Para assegurar a realização de uma formação, penso ser necessário estar implicada amorosamente nas questões humanas, para acompanhar pacientes, acompanhar estagiários, caminhar com eles. É preciso que aquele que cuida se deixe afetar em sua corporeidade. Permita que a experiência do outro se desenhe dentro de si. Enfim, para além da escuta, para cuidar, é preciso que se sinta o outro. É preciso dar morada ao outro
em si. De alguma maneira, a gente tem conseguido caminhar com os estagiários. É isso que é a formação. Obrigada. Passo a palavra então para o Arthur do Fogo. O Arthur é psicólogo, psicoterapeuta, professor e coordenador do curso de formação de acompanhantes terapêuticos do projeto Humanitas. Projeto Humanitas. Então, Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, aos meus colegas e à organização desse evento, que eu acho fundamental a importância para que a gente possa ampliar o trabalho. Agora há pouco, numa outra mesa redonda, o Rogério lembrou muito bem que nós estamos iniciando, nós estamos engatinhando. E ele se referia ao ser humano tentando entender o que é o existir humano adoecido. Então é uma coisa muito mais ampla do que o próprio AT. Mas ele lembrava que é o primeiro congresso, o primeiro brasileiro, né? Então nós estamos engatinhando. Então que bom que isso pode acontecer. Eu estou muito grato de poder estar aqui, de vocês estarem aqui, e toda essa organização estar presente. Bom, eu vou talvez ser meio repetitivo, mas é nisso que eu acredito. Então o que nós vamos fazer? Né? Ceder aquilo que a gente acha que deve ser. O que significa formar um acompanhante terapêutico ou um terapeuta. Porque, na verdade, se trata de uma atitude de um ser humano diante de outro ser humano que, no caso, se encontra em sofrimento. E aí você pode dar o nome que você quiser, desde que haja a contemplação da necessidade dessa outra pessoa que veio buscar ajuda. Nós estamos dentro de uma relação onde um pode, então, quem sabe, vir ajudar o outro. Tem um ditado que a minha avó repetia para mim toda hora, que muito ajuda quem pouco atrapalha. Talvez isso seja um dos horizontes que a gente gosta de abraçar e de transmitir para os nossos alunos, para servir de parâmetro para estar junto desses outros seres humanos que estão nos buscando. Eu diria que a nossa formação ela é baseada em fenomenologia das análise analítica, precisamente. Que isso quer dizer só muitas horas de fala, talvez aqui permitisse transmitir um pouquinho. Mas é só para dar uma localizada em termos de nomeação de onde é que nós estamos, em que região a gente está. Para nós, existem 3 instâncias básicas e fundamentais para que se dê a formação de um terapeuta. A primeira delas é, como palavra de ordem, sensibilização. A Chu acabou de, no fim do texto dela, comentar sobre isso, então temos pontos de confluência. A segunda delas é sensibilização. E a terceira delas é sensibilização. Nós trabalhamos sensibilizando, uma convocação de sensibilização diária, constante, seja no café, quando o pessoal chega para a aula e a gente vai tomar um chá, tomar um café para esquentar, seja na hora que a gente vai para a sala, seja na hora que a gente senta, não importa quando, essa convocação, esse convite para isso que nós estamos pretendendo, que é estar junto ao outro, dessa maneira possa se dar. Não há técnicas a serem explicadas e treinadas até a exaustão, como se faz num curso normal de medicina, por exemplo. Outro dia eu vi uma reportagem onde se mostrava que não se usam mais pacientes nem cadáveres nos cursos de medicina. Agora tem lá um boneco computadorizado, onde pode se repetir o procedimento N mil vezes até que aquele procedimento possa rapidamente e quase que automaticamente ser feito. Me lembra um pouco aqueles exercícios dos mariners que, mesmo vendados, podem desmontar e montar uma Uzi ou uma arma automática qualquer.
Do ponto de vista de quem está com a perna quebrada, isso é excelente, porque nada melhor do que a gente ter rapidamente a fratura reduzida, o anti-inflamatório entrando no corrente sanguíneo para dar uma acalmada na nossa dor. Mas talvez do ponto de vista de uma pessoa existindo na nossa frente com sofrimento e não um organismo em funcionamento, mas nós estamos pensando em alguém que existe, não alguém que funciona, seja mais adequado essa outra forma de estar com eles. Aonde então essa questão das técnicas ou dos protocolos de treinamento fica para depois. Ou melhor, não fica. No nosso caso, não fica. Nós trabalhamos com a máxima, compreender algo é existir em algo, e não menos do que isso. É um saber que precisa ser saboreado, um sabor sabido. Em português pouca gente sabe, mas não é errado, e é da língua, usar a palavra sabor e saber como sinônimos. Nós podemos usar o bolo sabia a amêndoas. Isso quer dizer que ele tinha gosto de amêndoas. E aí, como uma criança que acabou de chegar no mundo e vai pondo tudo que encontra na boca, que é a única maneira que ela encontra de conhecer esse lugar que ela acabou de chegar, é o modo dela, é o recurso que ela possui. Um ateu, um terapeuta está indicado, está convidado a compreender o mundo, oferecendo para si mesmo o gosto de tudo que ele puder levar à boca. Isso é que nos interessa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber se alguém pode saber qual é o gosto da psicose. Eu quero saber se alguém pode saber qual é o gosto da perda, o sabor da decepção, da miséria humana, da impotência, de se pairar surfando um abismo. No mais das vezes, são essas questões que nós encontramos pela frente nesse pedido de ajuda do sofrimento do outro. Como compreender? Compreender como essa água está compreendida nesse copo. Como compreender o ser e ser de fato o continente dessas vivências para si próprio e para aqueles que nós assistimos. Hoje, ouvindo o Eduardo falar, ele usava a palavra inclinar-se sobre o leito de alguém que está deitado, que está adoecido. Então, esse assistir que presta assistência. É disso que se trata. Então, sem tecnologia, sem funcionamento, sem aparatos psíquicos, sem necessidade de resultados, dentro da Dasein, nós estamos preocupados em abrir espaços e muito pouco, praticamente nada, preocupados com resultados. Nós estamos avessos a essa questão da cura pré-estabelecida, como hoje também o Eduardo comentava. E a gente entende, então, que já que o avesso da restrição é a largueza da liberdade, nós encaramos o adoecer como perda de liberdade. Então, um estar junto, que vise apenas ampliar os âmbitos de vida, cuida do saudável terapeuticamente. Se isso for possível, contamina-se todo o existir do terapeuta em qualquer momento de seu viver. Trata-se, na verdade, de um estilo de vida, e não apenas de um modo de trabalhar. À medida que eu quero existir daquela maneira. Então, isso praticamente não tem nada a ver com a formação que se pode dar como um aprendizado formal acadêmico. Nós não temos um corpo linear de conhecimento a ser transmitido precisamente. Na verdade, é uma aventura exaustiva de um convite ao questionamento, uma angústia diante da perplexidade de não se obter respostas. A gente costuma fazer bastante perguntas e deixar para lá as respostas. Na verdade, isso convoca cada um a ter um empenho pessoal até o pescoço, se não além dele. O Juliano Peçanha Garcia, ele tem um texto que se chama Estabilidade Perpétua, e tem um trecho lá que ele coloca que
O trecho vou citar, aspas. Você pode atender o convite dos filósofos brancos. Veja o rio, pense o rio. Mas ao convite da mulher gestual e terrena, ponha o pé no rio, ponha as mãos na água. Afinal, o mundo não pertence nem só ao abismo onde ele não aparece, nem ao instituído, onde ele desaparece. Fecha aspas. O filósofo Martin Heidegger, durante 10 anos, sensibilizou exaustivamente um grupo de psiquiatras suíços, pretendendo que assimilassem seu método de investigação, a fenomenologia, e sua concepção de homem, ente encontrado na clareira do ser, do seu estar aí. No seu artigo sobre o humanismo, escrevendo sobre o pensar, afirma algo que, em recorte, me permite utilizar para o mínimo, no mínimo, polemizar. Aspas. Encarregar-se de uma coisa ou de uma pessoa, em sua essência, significa amá-la, querê-la. Esse querer significa, quando pensado mais originariamente, gratificar a essência, dar graças. Tal querer é a essência propriamente dita do poder, o qual não é capaz apenas de produzir isto ou aquilo, mas é capaz de deixar que algo desdobre seu ser e sua proveniência. Isso significa que é capaz de deixar ser. Fecha aspas. Amar, então, implicaria em permitir que algo ou alguém exista, levando a cabo o que tiver que ser. Deixar que esse ser humano exista em sua libérrima acontecência. Agora há pouco eu ouvi o Safra afirmar que o ser humano é tempo. Ele se referia ao acontecimento. Nós surgimos, vamos em direção à nossa morte, e isso não é outra coisa que não uma história. E essa palavra acontecência, quem usa é o filósofo Jérico Loparic. Segundo ele, não é nenhum neologismo, porque parece que a filha do Guimarães Rosa já é que cunhou essa palavra em português. Mas é uma palavra que, não sei quanto a vocês, mas para mim, quando eu ouvi pela primeira vez, me disse muito. Afirmar que eu sou, me entender como uma acontecência, é algo que me diz bastante. Uma acontecência que pode ficar espremida, curta, limitada, fronteiriçamente muito contida, ou uma acontecência que pode vicejar de maneira mais aberta, mais livre. Adoecer ou não tem uma relação com esse estreitamento ou com a possibilidade de alargar. Essa questão de, então, amar o outro, querendo o outro, encarregando-se do outro dessa maneira, isso não se ensina. Apenas se comenta, se convida, se sensibiliza o outro e a nós mesmos na direção de um horizonte inefável. Vivencia-se através de alguns operadores. Nós podemos utilizar linguagem poética, metáforas, as obras de arte, música, mantras budistas, enfim. Tem uma série de coisas ligadas muito mais à arte do que ao conhecimento organizado, que ajuda a gente a chegar perto disso. Em francês, quando nós estamos estupefatos diante de algo, nós estamos espantados, né? Fomos surpreendidos diante de alguém ou diante de algo, se usa a expressão je suis sidéré, siderado mesmo, se a gente traduzir direto. Então talvez ficar olhando as estrelas e deixar aquela imensidão, num lugar que tem estrela, tá, gente? Em São Paulo, que a gente tem uma certa dificuldade de ser atingido pelas luzes lá de cima. Mas quando a gente está num lugar onde a Via Láctea pode dar um certo desconforto lá dentro da alma, apesar de a gente estar maravilhado com os olhos, talvez seja um treinamento de sensibilização para se tornar um terapeuta. Ser atingido pelo sagrado, ser atingido pelo abismo
tipo nada, aí do sideral mesmo. Nesse sentido, a tradição oral de passagem de experiências e conhecimento não teórico embasa o processo de formação deste profissional, que tem que se haver com o existir humano e não com o funcionamento de algo, sendo que nesse caso essas existências se encontram bem comprometidas em sua falta de liberdade, necessitando, portanto, de alguém que se encarregue delas, dessa maneira citada pelo Heidegger, para, se der certo, poder amá-las e querê-las. No curso a gente usa muito essa questão da tradição oral, ou seja, tem um professor lá na frente, não dá para ser virtual via internet, tem olho no olho, tem gente sorrindo, tem gente estupefata, tem gente dormindo e incomodada com aquela história, e isso tudo cabe no relacionamento, e é assim que a gente consegue passar o que a gente pretende. Depois tem um segundo momento, onde a gente manda o pessoal para campo, parecido com o que a Chu estava comentando, né? Só a experiência pessoal lá diante dos outros seres humanos é que permite a complementação desse trabalho. Então o pessoal vai para os CAPs, vai para uma instituição que a gente tem parceria e volta para a supervisão para continuar esse trabalho de lapidação. Lapidação de algo que já existe com cada um que nos procura. É como eu falei, não dá para ensinar, só dá para polir para deixar o brilho vir. E aí é muito a experiência de cada um, a angústia de cada um e a alegria de cada um também, né? Não é só, apesar de a gente ser habitante das grutas, gostamos de procurar no escuro, quando tem lá um pouquinho de luz para a gente tomar um pouquinho de sol, a gente também equilibra as coisas, senão a gente também sucumbe a essa barra pesada que é nascer, existir, morrer. O Nietzsche fala à frente o nada, atrás poeira. Eu ouso, numa arrogância, brincar com isso e falar: Nietzsche, você está errado. À frente o nada, atrás o nada e no meio tem poeira. É com isso que a gente lida toda hora. É isso. Bom, então agora vou passar a palavra para o Ariel Condinoni. O Ariel é psicanalista, coordenador da carreira de acompanhamento terapêutico. Eu acho que aqui seria talvez disciplina de acompanhamento terapêutico, terciária, e docente da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires. Então, Ariel, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de hablar despacio, no hablo portugués. Lo lamento mucho, pero bueno, es lo que hay. Ser último a veces en la disertación uno puede sacarle un provecho, porque te escucha a los colegas y se le va armando otra cosa para decir. ¿No? Yo he pensado en decir algo y ahora se me ocurre decir otras cuestiones que fui robando de mis colegas. En realidad, cuando me convocaron para armar una carrera de acompañamiento terapéutico hace ya más de 5 años, yo me sentí muy feliz que alguien me había convocado para armar una carrera porque suponía que yo tenía algo para transmitir. Entonces reuní un grupo de colegas y amigos con los que yo suponía que podíamos armar una carrera que diera cuenta un poco de la profesión. Y estamos en esa alegría del armado, y recuerdo que una amiga, la doctora Bernstein, una psiquiatra, me dijo: ¿y quién va a querer estudiar esto? Yo nunca había pensado en eso. Y dije: ¿quién quiere venir a trabajar de acompañante?
¿Quién tiene el deseo de estar 6, 8, 10 horas poniendo el cuerpo por dinero? Digo, por dinero que alguien estudia otra cosa, alguien se hace negocio, business, hace... ¿por qué venir a...? Le dije, digamos, un psicoanalista está 45, 50 minutos, una hora con un paciente, el paciente más loco que se le ocurra, el más desorganizado, el más esquizofrénico, el paciente border, los pacientes actuales que se quieren cortar, se quieren tirar por la ventana y que no hay un tratamiento. ¿Cuánto está? 50 minutos y decís, bueno, a la medicación. ¿Quién va a querer estar 6 horas con un paciente así? Gracias. Y cuando no, yo tengo poderes. Cuando esta colega me hizo ese planteo, se me acabó la alegría. Me doy cuenta que la alegría es solo brasilera. Y empezó el tango. Porque empezamos a preguntarnos que en verdad, ¿quién iba a venir a estudiar esto? Y la verdad es que se llenó de gente. Entonces lo que se me ocurrió después, o sea, vino mucha gente a estudiar, se me ocurrió que esa gente no sabía realmente a qué venía. Que no sabía. Porque hasta ese momento los que hacían el acompañamiento en Argentina eran los estudiantes de psicología. Son, en realidad, que yo digo esto va en contra de muchos de mis colegas y yo mismo, porque yo empecé haciendo acompañamiento mientras estudiaba. Yo siempre digo que el acompañamiento lo hacen los estudiantes de psicología hasta que se les llena el consultorio cuando se reciben. Y después ya no hacen más acompañamientos. Como si la práctica del acompañante fuera la misma práctica que la del psicólogo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para nada. Porque creo que ahí se confunde la praxis. Digo, si Freud se pasó tanto tiempo preguntándose cuál era la praxis del psicoanálisis, si Lacan dio tanta vuelta para decir lo que era el acto psicoanalítico, o sea, ¿qué era lo que implicaba el acto, no? Para tratar de decir algo de la singularidad, de estar ahí, saber hacer ahí con... ¿Por qué vamos a suponer que va de suyo el hecho de que ser un estudiante de psicología alcanza para saber hacer ahí, para poder estar, que esto se lo robé a ella, en el momento para generar algo que tenga que ver con lo terapéutico? Porque si no somos acompañantes. Yo cuando pulso en el Google, en la computadora, pongo acompañantes, a mí no me sale el acompañante terapéutico, me aparecen otras cosas. ¿No? Montones de páginas, con fotos, yo digo, bueno, esa gente cobra más caro, trabaja menos. Si le pongo terapéutico ya se complica, ya aparece poco, alguien que escribió algo, Brasil. Entonces, pensaba en algo que había escrito la rectora de la Escuela de Salud donde yo coordino esa carrera, un texto que se lo iba a leer pero es muy aburrido. Y en un momento dice, IMEVA, la institución donde yo doy la clase, abrió sus puertas a la comunidad con un acto educativo. ¿No? Yo pensaba, qué interesante que sea un acto. Lacan, cuando trataba de explicar qué era el acto psicoanalítico, dio como ejemplo el Rubicón. ¿Saben lo que es el Rubicón? ¿Algunos conocen? En la época del César, de los romanos, del Imperio Romano, el Rubicón era un río que no medía más, ¿cómo se dice? Un río angosto, un río muy angosto. Pero el que cruzaba el Rubicón se ponía contra el imperio. Entonces,
digamos, hacer ese cruce era toda una hazaña para alguien. Porque si cruzabas el río, te ponías en contra del imperio. Era un desafío. Pero también era un acto significante, era significativo. No tenía nada que ver con la acción, no era nadar por el Amazonas. Era cruzar un río que uno no podía cruzar directamente con el caballo. Y eso es un acto, ¿no?, que comprende una acción pequeña, que no implica esfuerzo. Cuando nosotros teníamos que empezar a dar clases, armábamos las materias y decíamos, bueno, psicología general, psicopatología, psicofarmacología, biología, porque como es una carrera terciaria hay que empezar de atrás, psicología evolutiva, intervenciones en crisis, psicología grupal y familiar. Una vez armado el programa decía, ¿y dónde dice qué hace el acompañante? Porque acá parece una formación de un psicólogo en 2 años. O sea, ¿quién me dice qué hace un acompañante? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué se dedica un acompañante cuando está al lado de un paciente? Porque si no, estudio un rato psicología, un rato medicina y soy acompañante. Y a mí me parece que eso no es ser acompañante. Nosotros en Argentina tenemos un dicho en la jerga de los acompañantes, que es, hay que tener cintura. ¿Cómo se diría acá? Jogo de cintura. Cintura com expediente. Jogo de cintura com expediente. Sem só jogo de cintura não dá. Tener cintura, o sea, ¿y cómo hace uno para transmitirle a alguien esto? Bueno, acá sería más fácil, pero ¿cómo haces para transmitir, tener sentido común? Cuando yo contrato a un acompañante le digo, a ver, vos tenés experiencia, ¿sí, no? Yo digo, mirá, este trabajo tiene que ver con el sentido común. La gente me mira y me dice, ¿de qué estás hablando? ¿Sentido común qué es? Si yo doy un paso para adelante, di un paso para adelante, no lo di para atrás. Al mediodía se almuerza, a la noche se cena. Entonces, tuvimos que empezar de identificación, en abstinencia. Entonces, ¿de qué se tiene que abstener un acompañante si puede no interpretar? Para mí es muy complejo hoy en día el pensar. Entonces, nos reunimos los profesores, después de 4 años de dar clases por esa gente que se recibió, y tuvimos que pensar nuevamente qué es lo que tiene que saber, sacándonos de encima todo ese saber académico que uno a veces supone que tiene. Le traje la hojita porque está usada y todo, no la traje. Saber de medicación psiquiátrica. Tiene que saber una T. Si el paciente está delirando o es un efecto secundario del clonazepam, del antipsicótico mezclado con la medicación para el corazón y qué sé yo. Saber de diagnósticos diferenciales, sus diferencias conceptuales y clínicas y del síntoma. El valor de la palabra como herramienta, porque el acompañante tiene que hablar con el paciente, de alguna manera. Sentido común, o sea. Poder traducir el discurso psiquiátrico actual a un idioma posible para comprender a quien se tiene que acompañar y qué es lo que le sucede. Claro, nosotros le damos psiquiatría, le damos psicoanálisis a los chicos. ¿Por qué? Porque es la única herramienta con la que ellos pueden laburar, que es la referencia. Y después le decimos, tiene un síndrome catatónico con border y que además intento suicida, y eso me lo hace una computadora en el
DSM-4. O sea, que una T tiene que saber el DSM-4 para no saberlo, o sea, para saber decir, después de que le dicen todo eso, pero que psicótico o neurótico. O sea, ¿va a alucinar o voy a poder hablar? Entender los vínculos familiares como estabilizantes o desestabilizantes de un sujeto. Entender las relaciones afectivas entre los humanos. Comprender lo que es la transferencia, la identificación, la abstinencia. Comprender la cultura de la salud mental en el lugar local, porque no es lo mismo atender un paciente en San Pablo que en Buenos Aires. No es lo mismo. Acompañar a un paciente en San Pablo que en Buenos Aires, no es lo mismo. Ni supongo que no será lo mismo que acompañar a un paciente en San Pablo que en Río de Janeiro. Tener una idea de la historia de la psiquiatría. Comprender las diferencias de los distintos profesionales de la salud. O sea, saber que un acompañante no es un psicólogo, que no es un enfermero, que no es... Tener un análisis personal. O sea, ir al psicólogo. Yo estoy cansado de que venga gente a querer ser acompañante y cuando le pregunto si se analiza me dice que no. Y le digo, ¿cómo vas a trabajar? Es como si fueras a un médico que te dijera después de que te operó, pero yo no creo en la medicina. Tener conocimiento de psicoanálisis y psicología. Comprender los códigos del acompañamiento. Porque cuando uno trabaja en acompañamiento, tiene que trabajar digamos, en equipo. Responsabilidad con el paciente, coordinación, disponibilidad. Comprender cuál es el lugar y la función del acompañante en la red de atención de un paciente. Tener alguna experiencia con pacientes psiquiátricos. Saber qué es una crisis en las diferentes estructuras. Entender qué significa gravedad, peligro. Poder realizar un vínculo con un paciente, diferenciando la función de la T de cualquier otro vínculo que el paciente pueda establecer. Yo soy docente también en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de psicología. Y ahí uno forma psicólogos, supuestamente, parte de una red que forma psicólogos. La única frase que yo encontré que me contó algo de lo que debe hacer un acompañante, de lo que debe saber, es una frase en alemán, de Martin Heidegger, que la usa Lacan, ya que vos lo nombraste, para hablar sobre el acto. Y es Sieg Sorge um. Sieg Sorge um. No sé si alguno la conoce. Die Sorge es la cura. Pero en alemán cura, se dice cure. Die Sorge es, digamos, es angustiarse, preocuparse. Y Sieg Sorge um es, a mí me angustio, y el es circular. Traducido sería lo que me implica al ocuparme. Porque también está Sieg Sorge Kur, que es me ocupo, que es le doy esto a mi colega. Toma, listo, ya está. Se lo di, ya es problema de ella. Ahora, si yo se lo doy y le sostengo la mano para que escriba, yo me implico en esto. Estoy circularmente implicado. Hasta hoy, yo no sé cómo se transmite esto. No tengo la menor idea cómo uno tiene que transmitir algo de esto. Perdonen si esta es una mesa de formación. Lo que tengo para decir, no tengo la menor idea cómo uno puede llegar a transmitir algo del saber hacer y del poder estar. A gente tem agora um tempo para o debate, temos meia hora. Quem quiser fazer perguntas para a Ju, para o Ariel, para o Joaquim. Eu queria perguntar ao Arthur sobre a questão da sensibilização ao sofrimento do outro.
Queria saber como é que é a tua experiência nos casos de compulsão, ou de violência, ou essas pessoas que a gente tem encontrado hoje em dia que parecem sofrer de não sofrer. Que não conseguem chorar, não conseguem apenas atuar como a gente diz no canal. Como é que você tem trabalhado, como é que tem sido a sua experiência com esse tipo de encontro? Parece que hoje em dia a nossa época está marcada por uma situação de anomalia do pathos, desculpe a pronúncia, não sei falar grego. Pathos é paixão. E parece que todo mundo está muito mais para apatia, o apathos, do que para simpatia, para a gente poder estar apaixonado. O que eu tenho para te responder é que, brincando um pouco também com o que eu falava no começo, o mesmo Achu também comentou isso, né? Afinal de contas, quem é que quer aprender, quem é que quer viver, quem é que quer se relacionar, fazer da própria existência algo como acompanhar um outro ser humano? Só quem se apaixona, só quem pode ter ainda no seu dia a dia, no seu estar diário, de vida, está aberto à bobeira, né, à bobagem de se apaixonar, ou de se atingir por uma paixão. Nem que isso seja algo do tipo, eu sou corintiano e não abro mão. Nem que seja isso. Que é uma paixão também anômala, também, eu ouso dizer que é um desvio aí, porque aí é se apaixonar por algo do público, né, completamente público. E né, a massa, né? Eu vou no campo, se todo mundo diz que o juiz errou, mesmo eu vendo e tendo a opinião pessoal e singular que ele não errou, ele está certo, eu vou dizer que ele é um cachorro sem vergonha e que ele errou. Porque eu abro mão imediatamente daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, à medida que eu sou bombardeado por essa questão do público. A paixão verdadeira, se é que a gente pode classificar em falsa e verdadeira, sei lá, é singular. Então, é alguém que pode se apaixonar. E que pode se apaixonar, antes de mais nada, como algo relacionado à própria experiência, de si para si, de ter isso, de conhecer isso dentro do fundo do seu próprio coração. Então, quando você fala da violência, né, quando você pode compreender o que está acontecendo com o outro, que está ou sofrendo a violência ou respondendo com violência, só se você conhecer a sua capacidade de ser violento, só se você conhecer a violência que pode ou não habitar o fundo do teu ser. Você tem que passar por isso de alguma maneira, ou em análise, ou em alguma experiência que você foi provocado de uma maneira tão terrível, tão cerceada, que você pode, então, porque foi atingido finalmente, reagir a isso. Agora, é verdade que a época nos imprime uma situação de alguma maneira, não se sabe direito como, precisamente, as pessoas criam uma armadura em volta de si e tem muita dificuldade de saber o que sentem, o que é esse sentir. Então, tem muitos pacientes que chegam e você pergunta, mas o que você sentiu ou o que você sente? Ele não tem ideia nem do que você está falando. Então, o que é sentir? Fala, então, eu não aguento mais. Vem aqui e fica falando, o que você sentiu? O que você sentiu? O que você sentiu? O que você quer? O que você está me perguntando? Eu não tenho ideia. Eu te confesso que eu uso de tudo que tiver à mão e às vezes funciona, às vezes não. Desde por exemplo, falar para a pessoa, bom, o que você experimenta nessa hora tem gosto do quê? É amargo, é doce, é salgado, é azedo? Me diz se isso que você está sentindo, que eu estou chamando de sentimento, que eu estou te perguntando, essa experiência, fala para mim, ela tem uma cor? Que cor ela é? Ela é vermelha? Ela é azul? Eu vou tentando aproximar essa pessoa, fazendo assim, vai me vindo ali na hora que eu tenho para ver se a coisa acontece. Outra vez, como é um processo de sensibilização, você convida, uma hora ela reage assim, parece que a janela abre.
algo é descoberto. E aí ela fala, eu senti muita raiva. Aí nomeia de forma adequada. Eu senti raiva, eu senti ódio, eu senti dor, eu senti tristeza. Aí a coisa vem. Mas é bem difícil. A tua questão é importante e procede, porque é bem difícil. Não, eu gostaria de colocar algo pessoal. Na verdade, e parabenizá-los pelas falas, adorei, eu fiquei sensibilizado, inclusive a leitura me emocionou. E falando de paixão, foi o que me levou da minha formação como químico. Na era Collor de Mello, eu fui para a Itália e lá me apaixonei pela psiquiatria. Nunca imaginei que pudesse aquelas coisas, né, mágicas da vida da gente. Voltei para o Brasil, fiz minha cidadania e fiquei 10 anos na Itália trabalhando em psiquiatria. E eu acabei me formando como acompanhante terapêutico, que na Itália solicito como profissional. Primeiro, eu aprendi na marra, depois eu fui fazendo os cursos e trabalhei 10 anos, 6 anos de psiquiatria, 4 anos em diversas áreas, né? Em química, vários. Aí eu voltei para o Brasil. E hoje eu me encontro numa situação que até a minha pergunta é uma pergunta, né? Para vocês três, eu não sei quem vai responder. Eu me sinto assim, uma pessoa experiente, apaixonada, que tem tanta história, só que eu volto para o Brasil e me deparo com uma profissão que ainda não existe, na verdade, que está se formando, né? Que agora eu estou até entendendo melhor, porque eu tive um período de adaptação, de readaptação no meu próprio país, e agora eu estou começando, embora esteja trabalhando, faço um acompanhamento terapêutico, trabalho no cargo de confiança no CAPS, como assessor técnico, estou atuando, mas é um momento onde eu me sinto, não sei se dá para entender, mas o químico, aqui eu sou químico, e lá eu sou um acompanhamento terapêutico, aí eu volto para cá, eu sei dessas coisas, mas me falta uma documentação mais específica, até eu me pergunto o que eu tenho que fazer, né, para poder, lógico que eu estou estudando possibilidades faciais, eu tenho que fazer uma extensão de 2 anos para poder ter mais, né, um título para uma psicopedagogia, sei lá, não sei. É um momento que eu senti agora na presença de vocês três. Eu queria muito falar isso, mas eu achei que eu não ia falar. Mas vocês três aí, eu fiquei emocionado. Né? O equilíbrio, a graciosidade, a diversão que você fez a gente rir e a firmeza da Júlia me deu essa abertura. Isso é o trabalho do acompanhamento terapêutico. Exatamente. Você não veio. Como é que é seu nome? Ademir. Ademir, nós vamos tirar para ele. Ele responde. A ver si entendí. Me cuesta bastante. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou, né? Se van a reír, si no entendí se van a reír. Vos sos químico y querés ser acompañante. Ele é. Vos ya sos acompañante. Ele é. Y vos querés saber cómo podés formarte mejor para ser acompañante. ¿Está bien? Vamos por ahí. O que ele faz agora? Vos ya sos acompañante. Ya sos acompañante. Porque tu deseo está jugado ahí. Porque tu deseo está jugado ahí. Y ya sos. Seu desejo está aí. Y ya te autorizaste como acompañante. Y ya sos sensible a lo que le sucede a un humano.
y ya tenés una práctica que te hace que te avanzara. Por ejemplo, los acompañantes en Buenos Aires, en los currículos que hacen, ponen hobby después, música, y está bueno, porque cuanto más herramientas de lo humano tenga un acompañante, mejor acompañante es, porque más plástico va a ser, porque más disponible va a ser. Si un acompañante es mental, no es un acompañante, es un super yo, vigilante. Lacan decía que para ser psicoanalista no había que ser psicólogo, que no hacía falta. Es más, no hay que ser psicólogo para ser psicoanalista. Porque una cosa es la formación académica que te da un título y que te habilita frente a algún ministerio, y otra cosa es el deseo. Y la verdad que lo único que sostiene a una compañía es el deseo de serlo, porque ni el dinero, ni el peligro del trabajo, que es ofertarse a sí mismo como sujeto, como humano, para que el otro tome lo que pueda de uno, saque pedazos de uno para sostenerse en ese momento. Ya sos acompañante, ¿por qué no estudias otra cosa? Estudias cine. Estuda cinema. Como? Estuda cinema. Teatro. Movimento, estuda teatro. Não, eu já estudei também. Mas eu queria te falar uma coisa, porque o Ariel é mais engraçado, sem mais claro. Mas eu acho que o Ariel tem uma coisa legal que ele te falou, mas eu pensei uma coisa que você está imputando a nós, que eu acho legal, que tem na tua fala, mas de um jeito meio escondidinho, que é assim, olha, vou te falar o que me sustenta como até hoje. Porque eu sou psicanalista e, como o Ariel falou, a gente percebia assim, né, que os meninos davam certo no consultório e largavam a prática do acompanhamento. E eu tenho amigos, eu já sou velha, então eu tenho amigos que começaram comigo sendo ateus. São hoje os organizadores desse congresso, né? Tem uma geração bem mais novinha, que é da Clarissa, né? E que estão lá no Instituto Dia Casa e tal. Mas eu te diria que eu estou começando a ficar mesmo na minha idade, né? Porque assim, eu já estou vendo pessoas se grupalizando em torno de uma ação. Então, formados pela amizade, né? Pequenos grupinhos que vão trabalhando, já com uma autonomia. Aquilo que Eduardo Bastos falava pela manhã. Olha, quer saber quando você sai fora de um caso? Quando você conseguir fazer, o sujeito se aproprie de algo que era dele, que estava esquecido, né? Sabe assim? Então, por exemplo, eu estava pensando que do não patológico, sabe a hora que eu vou cair fora? A hora que os meus alunos estão virando professor, estão se grupalizando para levar adiante uma tarefa que os encanta e que encanta a mim também. Então, se eu tiver que atender um caso, se tiver energia, as pernas suficiente, movimento, né? Mas eu penso isso, você pode se grupalizar, você pode procurar pessoas, porque acho que a gente vai virando uma célulazinha assim, afetiva, amorosa, que nos sustenta como trabalho. Então, a gente gosta de trocar trabalhos por e-mail, já peguei e-mail do Arthur, já peguei e-mail de não sei quem do México, né? Para pensar, para saber. Tem um Instituto Dia Casa no México, tem né? Então, acho que você podia pensar nisso, porque está na tua fala isso aí. Eu fui para a Itália, eu ia até brincar com você, né? Que bobo você é, larga a Libra e vem ganhar em real, né? Vem ganhar aí R$100 agora, 80, 75.
mas só uma brincadeira. Porque está pensando, se reúna ali num grupo, se abasteça de amigos que fazem a mesma coisa que você faz. Eu queria complementar o que você está falando rapidinho. Não se enganem, a gente precisa de um exército de acompanhantes terapêuticos. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil não tem estatística, mas o Japão tem. E muito bem feita, imagino eu. Só imagino que tudo que eles fazem, né? O relógio ficou melhor, o whisky ficou melhor, né? Então, sabe aqueles adolescentes que marcaram um encontro via internet um suicídio coletivo, um ano e pouco atrás, saiu na Veja, saiu no Fantástico? Bom, isso, gente, não para de acontecer lá. Aquela notícia veio, foi, e parece que está tudo bem, não está. Estatisticamente eles foram contados, eles são chamados hikikomoris ou hikikomoris, não sei falar a pronúncia também, não sei grego e também não sei japonês. Eles são 1.200.000. Isso é um absurdo, gente. É muita gente trancada no quarto, nos apartamentos de Tóquio, Osaka, sei lá onde mais. Aqui em São Paulo tem quantos? Que não aparece um ou outro, acaba sendo paciente da gente e tal. Quantos tem por aí espalhados nos apartamentos? Os eremitas urbanos. Gente, é muita gente parada sem produzir nada. E sofrendo, com pai e mãe tomando conta, irmão, irmã. Que sobra para alguém da família, né? Não tem mais manicômio. Então, agrupem-se. A gente precisa de muita gente junto, trabalhando por aí. Você quer perguntar? Depois tem ele. O que mais? Quer saber a ordem? Eu queria me juntar um meu amigo aí, porque também relatar um pouco uma coisa pessoal. Eu já tenho quase 50 anos e quando eu tinha 17 anos eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência mental. Comecei na igreja, fui para uma comunidade de residência na França, fiquei 20 anos trabalhando em residência, República Dominicana, Haiti, Honduras, e acabei não me formando, fazendo faculdade, tinha feito magistério. E quando eu voltei para o Brasil, quando eu saí dessa instituição, alguém me pegou e falou: por que você não faz um curso de AT? O que você fez? E eu vivi numa residência mais de 25 anos. E aí eu, na FABB, era a Associação do Banco do Brasil, com a linha sistêmica, eu fiquei fascinada. É tudo que eu tinha feito durante muitos anos. Mas eu não tinha curso superior e eu sempre fiquei na área pedagógica porque eu tinha feito magistério. Então eu fiz o AT, depois eu fui para a pedagogia, trabalho com autista atualmente e sou AT domiciliar também, faço trabalhos como AT. E quando eu vi o curso de AT, eu fiz o meu curso e continuei minha vida, também não me associei a nada. E trabalhando de AT e na área pedagógica, depois que me formei de pedagogia, agora faço pós na área de educação inclusiva, pensando em todas as questões das pessoas que precisam ser incluídas aí na escola. Mas eu queria colocar um pouco também, porque quando eu voltei eu não sabia aonde me encontrar para me situar com uma formação completamente. Tinha feito um curso na França da IMP, que é a ajuda de medicação psicológica, mas que aqui também não tem nada. Então ficou. Aí quando falaram do AT, eu me interessei e era o que eu tinha feito muitos anos. E ninguém nunca falou para você que um AT trabalha com um grupo de referência? Nunca? Inclusive, no curso que eu fiz não tem ninguém aqui. Esse grupo que abastece, esse grupo que vai trocando, tanto para você como para eles. Fica muito difícil uma redezinha. A gente fica muito isolado, né? Eu não trabalho. Eu tenho medo. Eu trabalho agora numa instituição. Sabe, às vezes você chega com um acompanhamento e você precisa falar com alguém. Às vezes aí licitação.
Eu faz tempo assim que eu não tenho caso grave, mas eu já cheguei com acompanhamento e fiquei tomando banho horas. Sabe assim? Não tem não. Eu precisava falar com alguém, falar mesmo. Eu não estava louca, não, eu só estava. Mas precisar ouvir a voz humana, sabe? Trocar uma ideia, falar, olha, estou cansada. O cara me exauriu, entendeu? Só para tentar verificar mais ou menos mesmo o que eu passei, sabe assim? Uma referência, assim, sabe? Fora sistema de plantão, né? Chega férias, chega sábado, domingo, plantão. Alguém tem que entrar, tem que fazer rodízio com você. Vida social, né? Não tem como. Mas eu acho que a gente está entrando numa coisa técnica. É que ficou uma expectativa um pouco com relação da formação de vocês. Também identifiquei muito com a fala dele, um pouco o Carlos colocou também. A minha formação em teologia, eu sou filósofo, eu fiz uma outra especialização em filosofia clínica e conheci também, me especializei em psicologia ecológica existencial. Surtei quando comecei a trabalhar clinicamente, utilizando bastante a tecnologia. Para mim, foi um conflito muito grande, muito filósofo no meio de psicólogos, foi bastante interessante, né? Foi bem desconstrutivo no sentido de aprendizado até. Hoje, atualmente, eu estou fazendo medicina também comportamental e aí me deparei com a questão da comportamental cognitiva. Isso de um ano para cá. Aí eu, ao mesmo tempo, né, fazendo algumas pesquisas, procurando uma interlocução, procurando pessoas para desabafar, ou para poder encontrar, digamos, algumas referências, algum tipo de consolo intelectual, né? E aí me deparei com a questão da esquizoanálise, que eu entendi até agora, é o que é mais próximo da dele. Mas o que eu queria saber, como é o encontro de vocês, esse encontro clínico, porque quando eu entrei na medicina comportamental, ao mesmo tempo, agora terminando essa formação de esquizoanálise, de um lado eu tinha comportamento cognitivo, né? E fui completamente armado porque o pessoal da tecnologia fala muito mal, e de outro lado tinha esquizoanálise. E aí eu estava nesse período atendendo quase umas 10 pessoas, e aí fiz uma mudança radical, que a gente só se pilota, né, no espaço, e falei assim, olha, a consulta vai ser a metade do valor, mas só existe uma condição, né? Eu vou atender mais consultório, que era só se pilotar, e comecei a brincar aqui, usar os próprios pressupostos filosóficos, a filosofia prática e ética, da esquizoanálise na clínica, e eu me deparei com essa questão do AT. Então, comecei a atender em tudo qualquer lugar, marcava, e os lugares realmente eram escolhidos porque eu percebi que tinha alguma referência que eu queria pegar para poder trabalhar na historicidade, na temporalidade, na afetividade daquela pessoa, né? No começo para mim foi bastante desconcertante, porque tudo que é novo assusta um pouco, tá? E para o cliente, para o paciente não foi. Até diminui o preço da questão da clínica, né? E eu me via atender em shopping, em cinema, em bar, em balada, essas coisas. Um pouquinho mais da metade na época dos pacientes que aceitaram. E a minha surpresa foi o seguinte, é que o desfecho foi muito rápido. Se na fenomenologia, como método, ela já é rápida em comparação com a psicanálise, ou com a psicologia aberta, essas outras abordagens, eu percebi que o desfecho era muito rápido. Então, se eu combinar com a pessoa, se trabalhar ali no acompanhamento terapêutico, ou você ter ali aquele momento, né, o momento do encontro clínico, né, por uma hora, tinha casos como eu não tinha
na sequência, as pessoas para atender, durava 2, 3 horas, né? Ah, a pessoa que estava. Mas nós combinamos 1 hora, você vai acertar 1 hora. As outras 2, 3 horas foi o acontecimento que foi se dando. Então eu queria saber como é isso para vocês, né? Eu percebo que eu estou completamente fora de modelo, fora de paradigma, é uma clínica bem nômade mesmo. Como é que vocês, se é algo comum também com vocês, nesses momentos de encontro, e como que ela se dá em termos de desfecho? Só antes de vocês responderem, como eu gosto dessa chave levantando, eu vou pedir para as pessoas não se estenderem muito mais nas perguntas, porque eu vi que tem mais gente querendo perguntar e a gente tem 5 minutos para terminar, porque na verdade já não teria mais para ninguém perguntar. Tinha alguém que queria perguntar que ainda não falou, que era o Júlio. Então eu proponho que depois que vocês falem um pouco sobre a sua pergunta, o Júlio faça a pergunta dele para a gente poder finalizar. Tá bom? Não, o encontro humano se dá na psicanálise, mas com sede super fechado, puta sede fechada. Você dá a volta ao mundo, você é filósofo, heideggeriano, esquizoanálise, você é muito culto. Então eu não sei te responder não. Eu sei que eu sou mais achatadinha que você. Porque assim, eu não consigo marcar 1 hora e ficar 3, assim, eu fico perdidaço. Eu não consigo te chegar como psicanalista. Eu sou eu sou psicanalista. Não, eu sou psicanalista, mas eu sou humano. Mas seu comportamento é psicanalítico. O meu comportamento é esquizo, é que eu sou AD, cara. Eu sou uma psicanalista que foi AD. Eu sou AD há muitos anos. Eu tenho 23 anos de formada e há 22 anos eu sou AD. Então, acho que é por isso que você acha esquizo. Mas eu diria para você, você faz análise? Oi? Você faz Eu análise? estava fazendo de uma filósofa. Então, isso que eu ia falar para você. Porque eu acho que você pode fazer o que você quiser. Esquizoanálise, Trazain, aí só a especialidade do Arthur. Você pode fazer o que você quiser. Agora, cuida da sua cabeça. Quer dizer, por isso você me acha esquizo. Né? Você não acha que você é psicanalista e tal. Porque minha cabeça, entendeu? Está aqui, ó. Entendeu? Por isso que eu não ficaria 3 horas no acompanhamento. Só se eu combinar 3 horas. Só se eu tiver uma ação que eu acho que vale a pena durar 3 horas. Entendeu? Eu diria para você que eu sou muito, mas muito covarde diante de você. Eu sou uma pessoinha bem achatada. Eu tenho 7 na cabeça, exatamente porque eu não sei o que vai acontecer. Eu nunca sei o que vai acontecer no meu encontro lá com o acompanhado, entendeu? Eu sei que vai rolar. Então eu tenho umas... Igual eu tenho ficha telefônica, cartão telefônico, dinheiro em bolsa, eu tenho uns planinhos assim para mim, que pode mudar tudo. Mas eu tenho. Entendeu? Então eu não sei, essa coisa que você falou do cognitivo comportamental, tal. Eu acho que tem seu valor, né? Eu diria para você que eu sou leiga nisso, mas eu diria para você que eu já passei um acompanhamento de um caso de anorexia cognitivo comportamental do HC, mais medicamentoso impossível, e a menina está feliz e viva. Quer dizer, diria a você que eu acho que as nossas amarras vão até onde a gente puder pensar no outro. E nisso eu diria para você que eu sou uma AT razoável. Eu sei até onde eu vou, entendeu isso? Então eu passo rapidinho o caso para frente. Eu não sei falar mais, viu? Acho que só complementaria falando o seguinte, tem um tom de anarquismo que não quer dizer que é anárquico. E isso pode dar uma imagem para vocês de que não há rigor no que a gente faz, no que a gente está falando. Pode não ter precisão,
relógio, são 6 e tem que terminar. Pode não ter isso, a precisão, mas é extremamente rigoroso. Aliás, a gente tem que cuidar muito mais do rigor, justamente porque a gente não está lidando com precisão. Como não é 1 mais 1 igual a 2, não é igual essas vigas de concreto que eu espero que estejam muito bem calculadas, senão pode ser que elas caiam na nossa cabeça, não se trata disso. Aqui tem precisão e a gente não tem, então a gente precisa ter muito mais rigor. Cuidado do rigor é quase tudo. Então, a gente vai fazer uma pergunta e a gente vai depois cada um fazer uma consideração final para a gente poder encerrar. Uma pergunta um pouco que apareceu é um pouco nessa como fomentar o AD, como pode fomentar a sensibilização, também no momento fala de poder estar também. Como é que a gente vai fomentando? Como é que cultiva isso de uma forma para a gente ir para essa experiência, para a gente ir para esse encontro, para a gente poder estar próximo do humano, dessa pessoa que está vivendo uma doença, seja ela qual for, seja em que condição ela está, mas a gente poder estar diante dessas situações, às vezes limites, né, sem nenhum saber, sem nenhum, nada assim que a gente tenha uma formação, se não tem alguma coisa que a gente possa ficar à vontade lá adiante. Sabe? Um pouco que vocês estão falando de várias situações, fala até do amoroso, né? Vocês falam de uma coisa amorosa, que cada um possa estar lá, cultivar isso. Eu queria um pouco que vocês pudessem falar um pouco isso que é o arteiro, acho que o arteiro busca também de alguma forma a experiência pessoal na vida. Como que ele vai para esse ponto, como é que ele vai se doar. No sé si comprendí exactamente. Eu acho que você falou disso, você falou que precisaria do desejo. ¿Cómo? Você falou que precisaria do desejo. Já deu a resposta. Si nos ponemos serios, el acompañamiento, digamos, es una herramienta, es una función. Entonces, lo difícil está ahí. Porque cuando hablamos de sensibilizar, es sensibilizar el instrumento para que sea efectivo en la función. Porque hay un plano que es el plano de lo personal, donde uno, bueno, como recién hablaba, vive su vida y uno tendrá su diagnóstico personal y su analista le dirá. Y otro es el plano del deseo del hacer. Entonces, es la herramienta la que tiene que sensibilizarse. Esto se ve mucho, si uno quiere pensar, digamos, en el teatro. En el teatro, el actor tiene que hacer todo un trabajo personal para ponerse en disponibilidad de ese personaje. Pero no se le pide a ese actor que sea ese personaje. No se le pide después que siga cumpliendo digamos, esa función en la vida real. Se entrenó para eso, puso todo de sí para sensibilizarse, pero no es eso. Entonces, hay que diferenciar la herramienta, la función, la herramienta viva de la persona, del sujeto ahí. Y ahí va a ser más fácil, ¿no? Digamos, estamos claros, es un sujeto que viene fallado, que no es 2 más 2, que no es matemático, pero tiene que entrenarse en ese saber hacer, pero como herramienta. Porque la confusión es que esta es una función donde confluyen en la misma materia confluyen dos elementos distintos. Uno tiene que trabajar usándose, pero no siendo. ¿Cuántas veces en un acompañamiento aparece la frase, pero vos me cobrás, pero sos mi amigo?
¿Me querés? Pero si me querés, ¿por qué me cobras? ¿No? Y ahí hay que saber manejar para poder transmitir que uno está implicado, pero que está trabajando. Que seguramente uno lo quiere y que hay un querer en juego, pero es un querer de la función y que tiene que ver con el deseo de hacer, no con ese sujeto ahí. Porque entonces sí pasamos una barrera y somos amigos. Tomamos un café y no te cobro más. No sé si se contestó. E agradecer a paciência de vocês. Amanhã a gente está trabalhando aqui e ouvir mais histórias com vocês. Muito obrigada. Bom,